Existe um professor no Albert Einstein que ele fez uma pesquisa e ele analisou os pacientes diagnosticados com TDAH. As crianças diagnosticadas com TDAH, 90% delas era só respiração oral. Então, se você conhece uma criança que dorme com a boca aberta, respira pela boca, tem uma característica de ficar com a boca aberta durante o dia respirando, range os dentes, ronca, tem sono agitado, baba no travesseiro, são características de respiradores orais. Eu vou colocar aqui uma fotinho de como que fica a face, o desenvolvimento da face de uma criança que respira pela boca. Então, quanto antes a gente corrigir, mais rápido a gente consegue solucionar esse problema e a gente consegue direcionar os dentes durante as erupções e para a criança não ter uma falta de desenvolvimento dos maxilares. As crianças que são muito alérgicas, elas são respiradores orais. Então, quando a gente respira pelo nariz, quando a gente corrige a respiração dessas crianças, primeiro que a lágrima lubrifica o nariz pela parte interna. Então, quando a gente respira pelo nariz, esse ar é umidificado por essa lágrima e essas imunoglobulinas, essas células de defesa presentes na lágrima vão com o ar para o pulmão e vão ser levadas para o corpo todo. Então, aí já aumenta a imunidade. Outra coisa, só pela respiração nasal a gente forma óxido nítrico, que é uma substância responsável também pela imunidade e por relaxar nossas artérias. Então, o nariz ele tem 30 funções diferentes. E se a gente respira errado ou se a gente não respira pelo nariz, a gente tem perda de 30 funções fisiológicas. Eu vim falar um pouquinho sobre respiração nasal. 90% da população respira de forma errada, ou respira pela boca ou faz hiperventilação. Neste livro aqui, Respire, esse autor, James Nestor, fala sobre a respiração. Nesse livro, ele participou de uma pesquisa de uma universidade americana, onde eles fecharam a respiração nasal, trancaram o nariz, e durante 2 semanas, respirando apenas pela boca, eles já tiveram alteração da pressão arterial, do sono, da disposição, do ânimo. Ou seja, nós não fomos feitos para respirar pela boca. E 90% da população respirando de forma errada, a gente não tem o melhor desempenho, a gente não tem o melhor sono, a gente não tem oxigenação das células, oxigenação cerebral. A gente corrige a audição, a visão quando a gente tem problema. Por que a gente não corrige a respiração, que é vital para a nossa vida? A gente trata doenças respiratórias corrigindo a respiração. Asma, algumas doenças autoimunes, a gente rejuvenesce órgãos internos, a gente aumenta o desempenho atlético. Quando a gente hiperventila, essa respiração de hiperventilação, que é uma respiração curta, é a respiração que a maioria das pessoas faz. Então, utiliza-se apenas a porção superior do pulmão. O que acontece? A gente puxa pouco oxigênio, o nosso organismo, todas as células precisam de oxigênio para sobreviver. Então, como o corpo é inteligente, o que ele faz? Ele bate mais vezes o coração e comprime os vasos, fazendo com que você tenha uma predisposição, iniciando uma hipertensão. Então, quando a gente corrige a nossa respiração, a gente aumenta o aporte de oxigênio, a gente faz uma respiração diafragmática. A respiração precisa ser lenta, profunda, inaudível e imperceptível. Então, é uma respiração calma, enchendo o pulmão e esvaziando o pulmão. A gente vai fazer com que diminua a ansiedade, diminua os batimentos cardíacos, relaxa as artérias, melhorando a pressão arterial, fazendo com que o paciente fique mais calmo. Por isso que a respiração na meditação deixa a pessoa tão zen. É a respiração, tudo é técnica. Então, quando a gente corrige a nossa respiração, a gente vai fazer essa respiração diafragmática, a gente vai fortalecer um dos músculos principais da respiração, que é o diafragma. Quando ele fortalece, o que ele faz? Ele arruma a postura do paciente. Então, todo paciente que respira errado, ele tem o ombrinho para frente, ele começa com uma corcunda. Quando a gente corrige a respiração, a primeira coisa que acontece é a postura do paciente melhorar, pelo fortalecimento do diafragma. Fora o sono ótimo que ele vai ter, ele vai acordar mais disposto, porque ele vai oxigenar mais o cérebro, ele vai acordar mais empolgado, ele vai estar mais hidratado, porque quando a gente respira errado, a gente desidrata, principalmente respirando pela boca, a gente sofre desidratação. Existe um professor no Albert Einstein que ele fez uma pesquisa e ele analisou os pacientes diagnosticados com TDAH. As crianças diagnosticadas com TDAH,
90% delas era só respiração oral. Então, se você conhece uma criança que dorme com a boca aberta, respira pela boca, tem uma característica de ficar com a boca aberta durante o dia respirando, range os dentes, ronca, tem sono agitado, baba no travesseiro, são características de respiradores orais. Eu vou colocar aqui uma fotinho de como que fica a face, o desenvolvimento da face de uma criança que respira pela boca. Então, quanto antes a gente corrigir, mais rápido a gente consegue solucionar esse problema e a gente consegue direcionar os dentes durante as erupções e para a criança não ter uma falta de desenvolvimento dos maxilares. As crianças que são muito alérgicas, elas são respiradores orais. Então, quando a gente respira pelo nariz, quando a gente corrige a respiração dessas crianças, primeiro que a lágrima lubrifica o nariz pela parte interna. Então, quando a gente respira pelo nariz, esse ar é umidificado por essa lágrima e essas imunoglobulinas, essas células de defesa presentes na lágrima vão com o ar para o pulmão e vão ser levadas para o corpo todo. Então, aí já aumenta a imunidade. Outra coisa, só pela respiração nasal a gente forma óxido nítrico, que é uma substância responsável também pela imunidade e por relaxar nossas artérias. Então, o nariz ele tem 30 funções diferentes. E se a gente respira errado ou se a gente não respira pelo nariz, a gente tem perda de 30 funções fisiológicas.